Boa tarde, gente. Estamos começando nossa reunião da segunda. Todo mundo a postos. Vamos começar, como sempre, com uma respiração, 10 vezes uma respiração completa, a traqueia, o diafragma, 10 vezes. De novo, em homenagem à lição de hoje, que fala da luz, vamos focar entre uma sobrancelha e outra e inspirar luz e expirar luz, sempre com foco na sobrancelha, entre uma sobrancelha e outra. Isso é bom que foca, e nesse foco ser, com a graça de Deus, você vai ver luz. Então, vamos começar. 10 vezes. Inspira luz, expira luz. 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 Agora a Jane vai fazer uma oraçãozinha como parte da introdução do texto de hoje. Então, boa noite a todos. Dando sequência a essa meditação que o Gustavo fez tão amorosamente, vamos nos entregando ao Espírito Santo, pedindo que ele comande as nossas mentes, que ele tome conta nos nossos egos e corpos e que ele guie esta reunião por nós. Nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Estamos contentes em estarmos aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai conosco e que ele está conosco. E seremos curados em nossas mentes na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Jesus, guia-nos, aumenta nossa confiança em Ti. E gratidão por esse sistema de ensino, que é um curso em milagres, que você trouxe para nós. Amém. Amém. Então, agora a Ana vai dar sequência, lendo o texto. Então, gente, boa noite para todos. Nós vamos aqui hoje dar sequência ao estudo do capítulo 3, cujo título é A Percepção Inocente. E hoje nós preparamos aqui o estudo do item 6, né, subtítulo 6, que é o julgamento e o problema da autoridade. Então, a gente vai fazer como sempre faz, né? Ler de dois em dois parágrafos e ir comentando. Então, parágrafo primeiro. Nós já discutimos o texto, Ana. Ai, que bom que você lembrou, Gustavo. Estava tão fácil, né? É, Estava tão... Tá ótimo, Ana.
Pronto, gente. Então, nós vamos lá no parágrafo 1º. Nós já discutimos o juízo final, mas em detalhes insuficientes. Depois do juízo final, não haverá mais nenhum. O julgamento é simbólico, porque além da percepção não há nenhum julgamento. Quando a Bíblia diz, entre aspas, não julgueis para que não sejais julgados, quer dizer que se julgas a realidade de outros, serás incapaz de evitar julgar a tua própria. Grande 2. Parágrafo 2. Escolher julgar, ao invés de conhecer, é a causa da perda da paz. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção, mas não o conhecimento. Eu já discuti isso antes em termos da seletividade da percepção, mostrando que a avaliação é o seu pré-requisito óbvio. O julgamento sempre envolve rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em ti ou nos outros. O que foi percebido e rejeitado, ou julgado e considerado insuficiente, permanece na tua mente porque foi percebido. Uma das ilusões de que sofres é acreditares que, quando fazes o julgamento contrário a alguma coisa, ele não tem efeito. Isso não pode ser verdadeiro, a não ser que também acredites que aquilo contra o qual tu julgaste não existe. Evidentemente, não acredito... Estou na linha 9, tá, gente? Certo. Evidentemente, não acreditas nisso ou não terias feito um julgamento contrário. No fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado. De qualquer forma, estás colocando a tua crença no irreal. Isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento, porque nele está implícito que tu acreditas que a realidade é tua para que seleciones dela o que quiseres. Então, a gente pode fazer os comentários aqui do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Só lembrando que aqui ele se refere ao juízo final, e a gente viu o juízo final lá no capítulo 2, quando ele fala o significado do juízo final. Capítulo 2, subtítulo 8, significado do juízo final. Então, seria bom, né, as pessoas darem uma olhadinha lá, porque ele mostra a visão do 100, né, de Jesus a respeito do juízo final. O que significa o juízo final, de fato, né, e não esse juízo final que a gente imagina como um tempo de condenação, de julgamento e de condenação. Na verdade, é a última avaliação certa, né, como Jesus fala lá no texto, né, do capítulo 2. E nós fazemos para que nós superemos a percepção, né, o último julgamento que fazemos para superar a percepção e entrar no conhecimento. E é o que ele fala aqui, né, depois do juízo final não haverá mais nenhum julgamento. Ana, também tem no Manual dos Professores, na página 40, que é uma das perguntas, né? Que é, cada um será julgado no final, aqui ele fala também. E ele fala que o julgamento de Deus, do seu Filho, o julgamento final é: tu és santo, eterno, livre e íntegro. Esse é o julgamento final, né? Do Espírito Santo ou do nosso Pai. Tu és santo, eterno, livre e íntegro, para sempre em paz no coração de Deus. Onde está o mundo e onde está o pesar agora? Então, ele está mostrando qual é o julgamento do Espírito Santo, o julgamento final, né? Que é para tirar aquele conceito religioso que a gente tinha de que ia ter um Deus punidor, que ia punir, né? É importante a Parece gente... ser o último julgamento, né? Depois disso, não tem mais julgamento, porque não tem mais percepção. O julgamento está totalmente dentro dos limites da percepção. E a gente vem estudando aqui
na semana passada a diferença entre percepção e conhecimento. Julgamento é totalmente limitado pelo ego, pela percepção. Você está preso ali, julgando o que não existe. O pior é isso. Não A existe. gente está alucinando. Na hipnose, né? É, Estado hipnótico. totalmente inconsciente da realidade, né? Que é o conhecimento, que é o espírito único de todas as coisas. Tudo é unido. Você vai julgar o desunido? O julgamento é alguma coisa que precisa ser consertado, né? Que está separado. Então, está limitado dentro dos parâmetros da mente, da percepção. Né? E ele diz aqui, é o julgamento e o problema da autoridade. Foi você que inventou, é sua autoria, aquilo. O A ego, né? unidade a unidade não tem nada a ver com essa história toda. A unidade não julga, não tem nem o que julgar. Julgar o que se é tudo igual? Se é tudo. É muito legal, assim como você falou. Julgar o quê, se é tudo igual? Como é que eu posso julgar? É, Só vamos julgar nós mesmos, que somos é iguais. os autores, os ilustres autores do mundo. É. E aqui no 2 ele fala que o julgamento sempre envolve rejeição, né? Porque na hora que você. Uhum, Que na semana passada ele mostrou como é que acontece a percepção, né? Como é que a gente chega à uhum. projeção, que a gente, através do julgamento, a gente avalia, seleciona e projeta, né? E aí ele fala que no julgamento a gente seleciona umas coisas e rejeita outras. Só que o que a gente rejeita não sai da nossa mente. E isso tem efeito. E aí ele fala que o que foi percebido e rejeitado, ou julgado e considerado insuficiente, permanece na tua mente porque foi percebido. E uma das ilusões de que sofres é acreditar que quando faz um julgamento contrário a alguma coisa, ele não tem efeito. Ele fala, tem efeito sim, porque só se aquilo não existisse, mas se você julgou, você acredita que aquilo é real. Então, aquilo vai ter efeito na sua mente, né? Porque vai estar lá guardado, né, no seu inconsciente. Você vê que ele fala assim, né? Como você falou, isso não pode ser verdadeiro, a não ser que também acredites que aquilo contra o qual tu julgaste não existe. Se a gente acreditar que isso que a gente está julgando não existe, então realmente ele não é verdadeiro. É. E ele fala, o julgamento não importa se o julgamento é certo ou se é errado. O que importa é que se você julgou, você está considerando o irreal real. Senão você não estaria julgando. Se você soubesse, se desse conta de que aquilo é irreal, que aquilo é uma ilusão, você nem perderia tempo julgando. Mas como você acredita, né, nós acreditamos que é real, a gente fica julgando, né, como se estiver, quer dizer, fazendo o jogo, né, do ego, julgando, selecionando, para ir construindo aquilo que nós chamamos de realidade, né, que envolve a nossa identidade de corpo. Tudo em função dessa identidade de corpo, né? É tudo a nossa crença, é o que nós acreditamos. É só o que nós Exatamente. acreditamos. E assim, se a gente julga porque acredita que é real, isso é inevitável, né? Julgou porque acreditou que é real. Então, daí a importância da nossa atenção para o julgamento. Porque o julgamento reafirma o falso como verdadeiro na nossa mente. Né? Toda vez que a gente julga, a gente fala, isso é real, mas na verdade não é real. Aquilo, na verdade, está nos aprisionando numa crença, né, que não é Essa, real. porque Deus não julga nada. O julgamento dele é que nós somos o filho perfeito, ponto. Né? Ele não julga. É por isso que Jesus fala: confia em teus irmãos, confia em teus irmãos que são um contigo. Ou seja, não tem o que julgar, confia no teu irmão, porque por trás de qualquer situação que não seja de paz, tem um relacionamento de desconfiança, que a gente não acredita
porque não acredita que ele seja o Filho de Deus, porque a gente não acredita que a gente é o Filho de Deus. É. É uma Chega numa boa hora que isso coisa. começa a cansar, né? Isso cansa, né? Cansa, Esse mundo que a gente inventou está cansando essas ideias, né? às vezes a gente chega no fim do dia exausto de julgar. Isso ele vai falar daqui a pouco, a exaustão do julgamento, né? Ele nos exaure, né? Claro, porque vai contra, Exaure. né? Vai contra a natureza do Filho de Deus, que é ser Filho de Deus perfeito e feliz. Vai E contra. nós Cansa sabemos o e que nós machuca, somos, que isso cansa e está na nossa machuca, cansa e mente. A machuca. verdade do que nós somos está na nossa mente. Então, a gente está contrariando uma verdade que está lá. E a gente tem vislumbres dessa verdade, né? Se não tem uma consciência plena da verdade, a gente tem vislumbres, pelo menos. Então, algo está contradizendo algo ali que é verdadeiro. Isso realmente Então, incomoda, né? É uma incomoda. coisa que a gente não aguenta fazer sozinho, é uma coisa que a Não, gente tem que pedir a Deus, graças a Deus que tem o a Espírito não Santo que julgar. ele enviou para fazer isso por nós. Ainda bem. O que eu entendo que Jesus mostra para a gente é que a gente tem que pegar leve com a gente, porque quando a gente vai percebendo tudo isso, a gente fica com raiva do ego, e o ego está em nós, né? Não é um O ser ego é lá só um fora, pensamento, tem que é um lembrar isso, não é uma pensamento. entidade, é só um Não pensamento. é para ser uma coisa militar, assim, tipo, vai fazer agora, eu vou eliminar todo o pensamento. Existem, que eu, pelo menos o que eu saiba, existe um grupo, não vou citar o nome, não estou também condenando nem a favor, que faz realmente essa marcação nos pensamentos o tempo todo, né, dos estudantes. Então, vamos ficar de olho no que estão pensando, ficar de olho no que estão pensando. Acontece que chega uma hora que o ego vai dar uma resistência, porque tudo que você fica muito em cima, como o Gustavo falou, é exaustivo. E aí a gente vai contra, vai chegar uma hora que não aguenta, precisa ser. Se Jesus faz de uma forma tão gentil, né? Ele vai fazendo a gente passar por estágios, né? O estágio do abandono, né? O estágio do desfazer, o estágio que são os estágios do desenvolvimento da confiança. E um dos estágios que ele falou que a gente vai ficar mais tempo é aprender a não julgar. Então, se ele permite que a gente vá fazendo isso tudo em estágios, a gente não pode ah, exigir tanto assim da nossa mente agora, como se. Porque vai gerar uma culpa enorme se a gente não consegue fazer instantaneamente essa expiação aí com o Espírito Santo. A gente tem que ser gentil. Para isso que ele fez um livro de 1.400 páginas, ó, 1.351 páginas. O Um texto. julgamento é um tipo de autobullying, de autoflagelação. Isso, legal. É isso mesmo, Gustavo. Autobullying. A gente precisa se ligar porque também é o ego aí. Também é o ego quando a gente fica nessa Jogando marcação. duro, é o ego jogando duro, Isso, ele não joga isso. leve. Exato. Então a gente também tem que ser, precisa ser gentil com a gente. Afinal de contas, né, a gente está voltando à casa, está voltando a lembrar na casa do Pai, está subindo degrau a degrau da oração, né? Precisa ter essa gentileza, porque o amor é gentil, né? O amor é gentil. E Deus fala que nós somos o filho dele amoroso. Dele só saiu o amor, e nós somos o efeito de Deus, então nós somos amor. A gente precisa, né? Não dá para pegar pesado. Eu sei que E às se a vezes. gente, se a gente se concentra no amor que nós somos, a gente entra na experiência do amor que nós somos, a tendência é julgar menos. Que a gente fica misericordioso, né? Porque a misericórdia ela é muito próxima do amor, vamos dizer assim, né? É, A misericórdia ela vem do coração, é ter compaixão com o coração na misericórdia. Então, é uma Daí, maneira da gente, assim, ao invés de ficar ali se arranhando porque está julgando, entrar na experiência do amor, porque aí a enviar gente amor, vai. enviar amor, né? Porque Jesus fala,
Envia amor, envia o que você quer para o teu irmão, espera, porque vai voltar para você. Tem que voltar como um bumerangue, né? Se nós somos um só. Então, irmão, eu te ofereço paz, né? Ou a todos eu ofereço paz, amor, alegria. Ele fala dos É exercícios. a segunda lição do Espírito Santo, né? Para ter, na primeira, para ter e dar Para tudo a ter, todos. para Então, ter, para dá ter amor. Se eu paz, estou ensina oferecendo paz. julgamento, eu estou oferecendo separação. Então, vai vir para mim mais provas de separação. Mas Sim, se eu me lembro de trocar isso por oferecer amor, oferecer paz, oferecer alegria, gentileza, muda tudo, né? muda tudo, porque é isso. Jesus sempre fala: ensina só amor, que é isso que tu és. Tu não és ódio, raiva, medo, culpa. Ensina isso, vai ensinando isso. Para nós mesmos também, porque a gente ensina, né, dando exemplo para o outro, para a gente lembrar em nós que nós somos Porque nós amor. precisamos aceitar a expiação para nós mesmos, exatamente. Não, não, a gente não se culpar, porque o ego ele vai tentar culpar a nós, o outro, o nosso corpo, o corpo do outro, qualquer coisa que aceite, a culpa ele vai investir. Gente, E começar perdoando, né? É um bom começo, começar perdoando. O E a gente veículo da esquece, né? compaixão, né? A gente Veículo da esquece, compaixão. a gente esquece, a gente, né, já pula para dentro, sem Já vai para perdoar. dentro. Já vai querer resultado do que está acontecendo. É a tal o problema da autoridade. A gente quer ter autoria sobre o que está acontecendo e a solução também. A gente quer ter autoria. O ego, né, quer ter autoria. A lição 249 fala: o perdão põe fim a todo sofrimento e a toda perda. Então é isso, o perdão ele é um alento, na verdade. O perdão é união, né? O perdão não é outra coisa a não ser experiência de união. Então, realmente, a gente está na unidade, a gente não tem sofrimento e nem sentimento de perda, a gente é completo. Então, é a gente, assim, não cair na cilada do ego, perceber o que está ali, no julgamento, que está no desconforto, né, do julgamento, qualquer outro tipo de desconforto, volta para Deus, volta para o Espírito Santo, porque é lá que nós estamos, que nós somos íntegros e estamos em paz. Eu acho legal esse capítulo 3, porque o tema dele é a percepção inocente, né? Gente, então eu vou ler o parágrafo 3, tá? Tu não tens ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem de te encontrares contigo mesmo e com teus irmãos, totalmente sem julgamento. Olha lá. Quando reconheceres o que és e o que são os teus irmãos, compreenderás que qualquer forma de julgá-los é sem significado. De fato, o seu significado está perdido para ti, o significado desses irmãos está perdido para ti, precisamente porque os estás julgando. Toda incerteza vem de acreditares que tu estás sob a coerção do julgamento. Não precisas do julgamento para organizar a tua vida e certamente não precisas dele para organizar a ti mesmo. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso. E esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção. Parágrafo 4. Tu estás muito amedrontado com todas as coisas que tens percebido, mas tens te recusado a aceitar. Acreditas que, por teres te recusado a aceitá-las, perdeste o controle sobre elas. É por essa razão que, às vezes, em pesadelos ou em disfarces agradáveis, naqueles que parecem ser os teus sonhos mais felizes. Nada do que te recusaste a aceitar pode ser trazido à consciência. Não é perigoso em si, mas tens feito com que pareça perigoso para ti. Então, nesse parágrafo 3, ele fala da coerção do julgamento, ele vai aqui na linha 4. Né? Toda incerteza vem de acreditares que tu estás sob a coerção do julgamento, como se a gente fosse obrigado a julgar. E ele fala em seguida, não precisa do julgamento para organizar a tua vida e nem para organizar a ti mesmo. Mas nós achamos que aqui nesse mundo da ilusão, a gente precisa o tempo inteiro
selecionar, escolher, decidir o tempo inteiro. Quanto mais ágil a gente for em decidir, selecionar, escolher, mais a gente se sente pertencendo a esse mundo, né? Porque essa identidade de corpo, para ela se afirmar como verdade na mente, ela precisa o tempo todo estar sendo construída, né? Então, o tempo inteiro a gente julga para poder reafirmar a existência da identidade de corpo que nós achamos que somos. E a gente precisa da confirmação do outro, para que a gente saiba que existe, né? Existe entre aspas, né? Que a gente sabe que é real. Então, o outro precisa confirmar essa identidade de corpo minha como real, sem o olhar dele me fazendo crer que eu sou real, eu vou ficar em crise de identidade, né? E vou achar que eu estou doente mentalmente, psiquicamente, porque eu estou em crise de identidade, dessa identidade desse mundo, né? Então, o julgamento, ele é uma arma de defesa, né, contra a verdade. A gente usa o tempo todo para se defender da verdade e reafirmar a nossa identidade de corpo como real. E se a gente está se defendendo, a gente tem medo de ser atacado, né? Sim. Porque só se defende por isso. E acha que está sendo ou vai ser atacado. E o medo fica instalado aí. E a gente esquece do amor de Deus que não ataca nada, né? É um chamado para o medo, né? O É ataque. incrível. Como dá para perceber, né? O chamado para o medo. Como esse chamado faz a gente sair da paz rapidinho, né? Mas a gente volta à paz rapidinho com o Espírito É porque Santo. na hora que a gente sai da mente certa, a gente entra no medo, né? A gente fica inseguro, porque a gente está, na verdade, sem saber quem nós somos verdadeiramente, né? E é uma ideia de jirico. É É uma mesmo. ideia de jirico. Agora, aqui, olha a primeira frase do parágrafo 3. Tu não tens ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem de te encontrares contigo mesmo e com teus irmãos totalmente sem julgamento. É só alegria. É O que é que absolutamente. você quer fazer, se meter num ambiente santo desse, né? Querendo controle de quê? Julgar o quê dentro de um ambiente desse, né? É uma ideia de jirico mesmo. Quando a gente não julga, é só alegria. É como criança rindo. A criança saudável, né? Saudável em todos os sentidos. E a gente deseja que todas sejam. A criança saudável, ela ri. Ela brinca, ela ri, ela dá gargalhada de qualquer coisa, ela encontra um amiguinho, um animal, uma pessoa, ela ri, né? Porque ela não está com julgamento, ela não está julgando, né? Enquanto ela está nessa tenridade. E a gente também, se a gente A encontra gente também, os velhinhos também. Os velhinhos também, quando você encontra com o outro sem julgamento, então, os dois estão curados. É pleno, é uma sensação de plenitude, né? Olha, ontem foi aniversário de uma amiga minha. Eu tenho duas amigas que a gente se conhece há 30 anos e assim, a gente se encontra umas 3 vezes por ano só, no aniversário de cada uma. Quando a gente se encontra, não tem julgamento, e a gente acaba dando muita gargalhada, até chama a atenção do lugar que a gente está. Eu tirei até foto de ver, a gente ri tanto que fica até meio. Fica até estranho. Que A gente chama a estava. atenção, né? Exato, a gente estava na Copenhague, mas era rir assim, sabe aquelas gargalhadas de você ter que se curvar, porque é tanta alegria. A gente não quer e não tem necessidade de julgar uma outra, nenhuma das três, que é uma alegria tão grande, aquilo vai abarcando tudo, né? Porque é tal coisa, e isso para nós é um presente, é uma dádiva poder fazer isso. A gente poderia optar, sentar e fazer fofoca, julgar, mas não faz mais parte da nossa amizade isso. E isso se estende, eu sempre penso que
né? Aqui no mundo, os relacionamentos especiais, eles, como fala Jesus, eles tendem a ser santos, né? Nesse sentido, não julgamento, né? Não precisa julgar, mas não é sempre que a gente consegue, não ainda, né? Com todos os relacionamentos, mas é isso aí. As postagens que eu tenho feito são sobre relacionamentos ultimamente, porque tudo é um relacionamento, né? Em todo lugar. E aqui no parágrafo 4 ele fala, uma parte Dá importante aqui. dá uma subidinha, Ana, por Isso. favor. Isso, Lá já deu. na linha 4. Nada do que te recusaste a aceitar pode ser trazido à consciência. Uhum. Não é perigoso em si, mas tens feito com que se pareça perigoso para ti. Isso que está se referindo ao que ele falou aqui no parágrafo 2, né, que a gente, quando julga, a gente seleciona alguma coisa e rejeita outra. Aquela que a gente rejeita continua na nossa consciência, no nosso inconsciente. E aí aquilo causa medo para a gente, porque a gente acha que perdeu o controle sobre aquilo. Tudo lá na mente, o inconsciente trabalhando. Que a E aí ele gente fala acha aqui que na não tem 4. autoridade sobre isso, que não foi a gente que inventou isso. E aí Eu ele acho fala aqui na 4. engraçado também que a gente julga o outro e acha que não está atacando. Está atacando, sim. Qualquer julgamento. E aí, se você não traz a consciência, você não desfaz, porque ele fala, Não toma para nada do que si. te recusaste a aceitar pode ser trazido à consciência. Mas aí é importante que venha a consciência, porque você possa entregar para o Espírito Santo, né, e desfazer aquilo. Então, o Eu acho que melhor é não julgar, porque se você julgar, você Mas a vai gente selecionar julga, e vai Ana. rejeitar. E aí, então, é melhor ir experimentando não julgar, né, para não cair, para não Exato. ficar à mercê do medo. Mas a questão é que a gente julga porque o ego, ele sempre vai na frente. Lembra que o Espírito Santo fala? O Espírito Santo, ele é bem tranquilo e vem depois. Por isso que o Espírito Santo fala, o perdão é ver que nada aconteceu, apenas olha, não julga, dá um passo para trás e espera. Quando ele fala espera, por quê? Se a gente não julgar e esperar, o ego baixa a bola e o Espírito Santo vem e cura. Por quê? Porque quem sempre julga em primeiro lugar, sempre é o ego. Porque a função dele é julgar para ele Eu sempre digo, se o caso fosse jurídico, o ego ganhou na primeira instância. É mesmo. Só vai resolver quando você apelar para o Supremo. Exatamente. Aí, ó, ele falou tudo. Exatamente. Sai da primeira instância, né? Sai. E assim, por isso que ele fala que a gente está amedrontado, né? Vou voltar um pouquinho no 4. Tu estás muito amedrontado com todas as coisas que tens percebido, mas tens te recusado a aceitar. Aceitar que nós é que inventamos isso. A hora que a gente aceitar que a gente julgou isso como se fosse assim, assim, assado, vem a consciência e acabou. Fui eu, pronto, fui eu. Não tem nada nem ninguém culpado. Isso. Não, isso nada significa, no final das contas. Aí ele fala, olha a frase 3 daqui do 4, né? É por essa razão que às vezes as coisas, né, que a gente tem se recusado a aceitar, é por essa razão que vês essas coisas em pesadelos ou em disfarces agradáveis, né? Que o ego uma hora dá uma coisa boazinha, outra hora dá um pesadelo. Naqueles que parecem ser os teus sonhos mais felizes. É que parecem ser os teus sonhos mais felizes, não que seja. Né? São as formas que o ego tem de camuflar as coisas, né? Disfarces agradáveis ou pesadelos. Eu me lembrei que o Gary Renner, ele fala, numa das palestras, entrevistas dele, faz tempo que eu não vejo ele, e ele falava assim que as coisas para ele ele está tão acostumado a perdoar que elas já vêm e passam rápido, porque ele já percebe, ele já criou um hábito, né, de perdoar, que é lembrar que isso não é verdadeiro, seja lá o que for. Então, vai começar a acontecer alguma coisa, ele perdoa. Que parece fácil perdoar, né? Mas a gente perdoa, mas precisa lembrar que
É perdoar, é ver que nada está acontecendo. Esse é o perdão, não é perdoar o que a gente já julgou na pessoa, na gente. É ver que não tem nada para perdoar, porque não tem nada acontecendo. Na E o, verdade, Não, fala. não, e o Termina. Gary diz que faz isso tão rápido que o que acontece? Vai passando tudo e ele já vai saindo. Ele E ele diz que já vai sofrendo, ele não sofre, né? Porque não não fica se identifica sofrendo. com o pensamento. E aí, os pensamentos nossos, na verdade, eles são todos de julgamento. Porque a mente egóica, ela é simbólica, né? Tudo é julgamento. Então, a gente pode ficar atento e não deixar o pensamento, e não seguir o julgamento, né? Vem um pensamento, qualquer que seja ele, vem na mente, não segue ele, deixa ele passar, fica aqui, né? Fica aqui com o Espírito Santo. Porque aí você vai se acostumando a perceber o pensamento antes de se engajar nele. Então, a gente tem que desenvolvendo maneiras de lidar com o pensamento, com a mente que é muito rápida, né, em pensar e julgar. Os pensamentos são julgamentos, né, porque são seleções que a gente vai fazendo. E a gente precisa, assim, não ficar refém disso, né? Porque, na verdade, a mente, ela não... Nós somos a mente que sonha. E a gente não precisa ficar refém do sonho. A gente pode Somos o sonhador do sonho. é, Eu acho que a gente precisa analisar bem isso que a gente está estudando hoje, que não é pôr para debaixo do tapete, como se a gente não estivesse vendo. Tem que ver, porque Jesus fala, nós acreditamos no que estamos vendo, né? Jesus fez o trabalho completo e não acreditava no mundo, mas ele está ensinando a gente. Não adianta falar, isso que eu vejo aí, não está não, ele tem que acontecendo. trazer a Aí consciência para que você olhe para aquilo eu para inventei desfazer. isso. Uhum. Agora eu quero que eu inventei isso, isso é um pensamento meu. Agora, não dar verdade, realidade a isso que eu estou vendo, aí sim é onde vai curar. E é na mente. É aí que está, porque a gente olha, a finalidade de a gente ver as coisas projetadas é o que o ego tem como finalidade de perpetuar o medo, a culpa, a morte. Se a gente não acreditar no que está vendo, acreditar, eu estou vendo, mas se eu não der realidade para isso, aí sim é desfeito. E é importante essa coisa da autoridade e da entrega. Nós não fazemos isso sozinhos. Se a gente tentar ver que isso não é nada, que isso daí não é real, vai fazer isso sozinho, vai se dar mal, porque tem alguém que foi denominado por Deus para fazer esse serviço por nós. É isso que é importante. Não somos nós que fazemos a expiação. Cabe a nós o que Jesus fala. A ti cabe um pouquinho de boa vontade para entregar tudo que você está vendo que pensa que é pecado, que é dor, que é verdadeiro. Não empreendas fazer mais do que isso, porque isso é tarefa minha, Jesus fala. Eu estou a cargo da expiação. Eu acho importante a gente se lembrar disso, porque aí entra na questão da autonomia de novo. Eu vejo a situação, olha, o ego entra no ensinamento do curso em milagres. Ele entra aqui, ele tenta usar. Aí eu estou vendo, não, isso aqui eu projetei, está na minha mente, eu que projetei, não é verdadeiro. Pronto, não significa nada. E eu não entrego ao Espírito Santo. Não, eu sei que isso vai solucionar. Eu estou ainda como ego, tentando ter autonomia disso, e ainda vou dar um jeito de fazer com que a culpa se instale na minha mente, mais uma vez. Essa questão da entrega é muito importante. A gente tem que se entregar. Qualquer que seja a facilidade de ver o que está acontecendo, vai ficando mais fácil, não, eu inventei isso, precisa ser entregue ao Espírito Santo. E depois largar de mão, e aí é que tá, que é isso que o ego não gosta, e não esperar o resultado. Os efeitos não competem a nós. Não compete, compete ao Espírito Santo. A gente nem sabe se vai haver alguma mudança na percepção. Não compete a nós. A gente tem que tirar o time de campo e deixar o Espírito Santo
comandar. E não tem jeito, a gente tem que aprender a deixar para ele. Né? A gente não quer corrigir, eu vou conseguir. Não, eu consigo. Consegue ver, mas consegue corrigir na mente? Não, daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco essa culpa volta de N formas. Não E é essa assim? resistência a entregar, isso tem a ver com o problema da autoridade que a gente vai ver aqui a partir do parágrafo 5 Perfeito, agora, 5 e exato. 6, 5, 6 e 8, É, 5, 6, 7, 8, né, que ele começa a falar. isso. Vamos Então, lá. vamos lá no 5. Tá. Quando te sentes cansado, é porque julgaste a ti mesmo como se fosses capaz de estar cansado. Quando ris de alguém, é porque julgaste esse alguém indigno. Quando ris de ti mesmo, necessariamente ris dos outros, nem que seja apenas porque não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Tudo isso te faz sentir-te cansado, porque é essencialmente desanimador. Tu não és realmente capaz de estar cansado, mas és muito capaz de exaurir a ti mesmo. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. Deixa eu subir aqui. Intolerável. Linha 6. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente apreciada. No entanto, se desejas ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento. Tu também vais considerar o julgamento com medo, acreditando que um dia será usado contra ti. Essa crença só pode existir na medida em que acreditas na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua própria autoridade. Parágrafo 6. Deus oferece só misericórdia. As tuas palavras só deveriam refletir misericórdia, porque isso é o que tens recebido e é isso que deverias dar. A justiça é um recurso temporário ou uma tentativa de ensinar-te o significado da misericórdia. Só é julgadora, a justiça só é julgadora porque tu és capaz de injustiça. Então, voltando aqui no 5, para a gente comentar. E aqui ele fala da tensão do julgamento, né? Na linha 5 ele fala, tu não és realmente capaz de estar cansado, mas és muito capaz de exaurir a ti mesmo. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. Gente, é extremamente debilitante. A gente precisa prestar atenção na nossa mente. Quando a nossa mente está julgando muito, a gente fica exaurido. E às vezes a gente não se dá conta de por que está se sentindo cansado. É porque a mente está ali trabalhando para No nada, controle, né? só Fica no para controle. aprisionar, porque o julgamento ele só aprisiona, não faz E outra defendendo a sua verdade, né? O ego fica coisa. no controle defendendo a sua razão, né? Por isso É, que cansa. Eu estou Ter cansado, eu estou razão cansa, né? cansado e nem fiz academia hoje. pois Mas é. a Eu não academia sei não por que eu cansa. estou cansado. É, mas a academia não cansa. Se for feita com prazer, ela, pelo contrário, ela relaxa. Agora, a gente só insiste no julgamento, no apego ao julgamento, como ele fala aqui, porque a gente se acha o autor da realidade, que é o que ele vai falar aqui Uhum. logo mais adiante. Né? Na verdade, a gente acha que nós nos criamos a nós mesmos, que nós não somos o Filho de Deus e que somos a parte do nosso Pai. Isso é que faz com que a mente julgue o tempo todo, porque ela não quer que a gente se lembre que nós somos filhos de Deus. Ela não quer que a gente se lembre de Deus, né, da verdade que está na nossa mente. Então, ela ocupa a nossa mente com julgamento para que a gente não possa, né, ter a chance de se lembrar. É a artimanha do ego, que é a defesa contra a verdade. É uma arma de defesa da tua própria autoridade, que a gente quer continuar acreditando que somos autores de nós mesmos. Então, o julgamento vem favorecer isso. Então, olha o quanto que a gente está servindo, né, a algo que nos aprisiona, né, numa falsa ideia de nós mesmos, e que gera sofrimento e que traz muito medo à nossa mente. A gente não acredita que está tudo sendo cuidado já. É. Impressionante. Sim. É confortador, né?
você saber que tudo está sendo cuidado, né? Não é uma questão de destino, é uma questão de que o nosso Pai nos ama eternamente, o Espírito, Jesus está na nossa mente o tempo todo cuidando de nós. Isso não é a mesma coisa que destino, né? Como se fosse acontecer algo. Como Foi se assim fosse um mesmo, sortudo, ou um é, azarento. ou um azarento, e assim mesmo. Não, não é isso. Deus cuida de nós só no amor, o Espírito dele, que é o Espírito Santo, só no amor, Jesus só no amor. É isso que ele quer dizer, né? O amor de Deus, nosso sustento. O resto a gente inventou, né? Essa frase do 3, queria voltar a ela, quando ris de alguém é porque julgasse esse alguém indigno. Isso para mim parece bem óbvio, né? Se eu estou julgando de alguém, eu estou achando que ele é indigno, indigno de mim e do meu pai, né? De Deus. Aí quando ele fala assim, a frase 3 do 5, o que que vocês acham? Vou comentar aqui. Quando ris de ti mesmo, necessariamente ris dos outros, porque somos um só, né? Nem que seja apenas porque não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. O que que vocês acham dessa frase? Ela é truncada, né? É, Né? é. Quando ris de alguém é porque julgaste esse alguém indigno. É, Até aí nosso ego porque está aí você é acostumado. duplamente indigno quando você julga, quando Quando você ri ri, de ti mesmo, porque você está necessariamente ri dos outros. Porque você, primeiro, é uma unicamente, eu rio de mim, estou rindo do outro. Nem que seja apenas porque não pode tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Porque eu estou julgando eles e sei que eu estou julgando o outro, então eu estou sendo duplamente indigno. Então, esse riso, na verdade, é um riso de nervoso, assim, de eu estar me dando conta, né, de que eu... uma falsa alegria Uma aqui, falsa né? alegria, exatamente. É que eu sou, assim, eu estou me achando pior do que ele. Lá no inconsciente, eu estou me achando pior do que ele por estar julgando a Ou mim seja, e a ele. tô julgando, né? Tô julgando. É julgamento sobre julgamento. É o autobullying, né? Você julga os outros Vou até pelo que escrever tem em aqui. você. Vou Sim. pegar essa tua frase aí, Gustavo. Gostei para falar para os meus aluninhos. Adorei essa história, autobullying. Só O ego é isso. muito criativo nisso. Legal. É. Cai bem legal lembrar disso. Bom, a gente pode ler o 8, então, o 7, gente. Porque Vamos. o 6 ele está falando da misericórdia, mas não tem nenhuma grande questão aqui para ser comentada, né? Eu acho que tem, porque ele fala que Deus só oferece misericórdia. As tuas palavras só deveriam refletir misericórdia. Eu acho importantíssimo, Não, é porque importante, mas não tem nada assim que não seja claramente entendido, né, no que ele está falando. não, não. Mas ele fala, ó, a justiça é um recurso temporário ou uma tentativa de ensinar-te o significado da misericórdia. A justiça pode ser temporária, porque é usada pelo ego, ou usada pelo Espírito Santo como uma forma de nos ensinar a misericórdia, né? As lições, né, que se repetem para que a gente lembre da misericórdia. E na ilusão, ela só é julgadora porque nós somos capazes de Capaz de injustiça, injustiça. de ter Porque se, pensamentos equivocados, né? exato, por que o Espírito Santo é incapaz de justiça ou Jesus é incapaz de injustiça? Porque eles não julgam mais, eles não acreditam na dor, no medo, no mal, né? Eles olham como um equívoco e lembram que nós somos perfeitos filhos de Deus, sem nenhuma mácula, nenhuma. Porque a justiça de Deus nos ensina que o Filho de Deus é inocente, né? Ele nunca pecou. Não tem nenhum tipo de julgamento aí. Esse é o único julgamento possível, né? O Filho de Deus é inocente, pronto. Ele Então, a olha, justiça é isso, é reconhecer que o Filho de Deus é inocente. Essa é a justiça de Deus. ele olha para a gente como a gente olha para o filho da gente. É,
Antes de trocar as fraldas, né? Como suas É, crianças, né? agora você falou bem, antes de trocar. Não, eu fico aqui pensando, gente, que vontade de pensar como Jesus logo, que vontade de De ter entregar aquela tudo alma para completamente transparente, translúcida. entregar tudo para expiação e dar um basta dessa coisa, porque a gente gosta disso. A gente gosta daqui no larga o osso. É a Porque o perda. ego, porque o ego de vez em quando faz a coisa ficar legal. Aí a gente, ele ilude, nos ilude que vai ficar, Nos que vai, relacionamentos especiais, é justamente onde está o calcanhar de Aquiles, né? Mas esses primeiros títulos do capítulo do curso levanta mesmo essa diferença, né, entre a percepção e o conhecimento, e deixa assim tudo muito evidente, tanto para o conhecimento sim, como para a percepção. Ele mostra a coisa pesada de tudo e o é, leve de tudo. Ele é poético e tem hora que ele é firme. Ele vai porque, lá na mas ele ferida, avisa, ele avisa, ele mexe lá na unha cravada de dentro. É, ele avisa que os exatamente. 4 primeiros capítulos, né, são os mais, ele não chama de difícil de forma alguma em nenhum momento o curso, São mas são básicos, são fundamentais para básicos, entender o restante, ele fala. fundamentais, exatamente, os 4 primeiros capítulos, né? Gente, então Porque, vou ler o parágrafo 7, tá bom? tá bom. Então ele fala assim: Eu tenho falado de diferentes sintomas, e nesse nível a variação quase sem fim. Sintomas do ego, né, da emoção. Contudo, só há uma única causa para todos. Dois pontos. O problema da autoridade. Esse é, entre aspas, a raiz de todo mal. O problema da autoridade é a raiz de todo mal. Então vamos saber o que problema de autoridade é esse. Cada sintoma que o ego faz envolve uma contradição em termos, porque a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo, de forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade que, por aceitar o único pensamento inconcebível como sua premissa, só pode produzir ideias que são inconcebíveis. Parágrafo 8. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando tens um problema de autoridade, é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas tua delusão nos outros. Assim, percebes a situação como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela tua autoria. Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Essa crença é muito assustadora para eles, mas dificilmente abala Deus. Ele, meu Pai, está todavia ansioso por desfazê-la, não para punir suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. Às crianças de Deus é dada a sua verdadeira autoria. As criações de As Deus. criações de Deus, isso. Linha 7, gente. Às criações de Deus é dada a sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anônimo quando escolhes separar-te do teu autor. Autor com A maiúsculo, que é o Pai. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acreditas, autoria que com A maiúsculo, que é o Pai. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acreditas que a tua criação foi anônima. Isso te deixa em uma posição em que acreditar que tu criaste a ti mesmo soa significativo. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente que ela pode até mesmo duvidar se realmente existes ou não. Então, a gente volta lá no 7. Aqui é a raiz de todo mal, gente. Então, tudo na ilusão tem como raiz a questão da autoria, tem como causa a questão da autoria.
tudo na ilusão vem desse equívoco de que nós, né, somos a parte de Deus, que Deus não é o nosso Pai. Sim, quem inventou isso? Aí a gente fala, a gente não vai falar, eu sou a causa causante. Quem inventou isso? De quem é isso? A gente não vai admitir que está na nossa mente o que está acontecendo. Cada sintoma que o ego faz envolve uma contradição em termos, porque a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo, de forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Então é óbvio que a gente fica entre a fé no Espírito Santo e a crença no ego, a gente fica dividido. Porque o ego quer ter autoria de tudo e quer ter razão. Nem vale a pena ir muito profundo nessa situação. E os sintomas são medo, culpa, tudo. Qualquer coisa que tire a vergonha, paz. qualquer transtorno, qualquer incômodo. Qualquer coisa que tire a paz. Exatamente. Tudo isso são sintomas da questão da autoria. Da autoridade, autoria. Eu que inventei o mundo, mas o ego não fala eu que inventei o sofrimento, eu que inventei a culpa, eu que inventei a morte, a dor, isso ele não fala. Não, ele fala que ele inventou o sucesso, o glamour. Exato, quem inventou tudo que é dor, morte, isso aqui, foi Deus. Aí ele ainda vai falar, por que Deus fez isso comigo? Ele fala na nossa mente. O autor só solta fake news. Só. Muito bom. Isso aqui que ele fala aqui Gustavo na linha... O Gustavo tá animado hoje, mas eu gostei. Está inspirado, né? Eu vou copiar essa aqui, estou até pondo a autoria aqui do Gustavo. Qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Então, é incompleta porque o ego só faz coisa em função de alguma falta que ele imagina que exista. Então, sempre vai ser incompleto, porque sempre vai existir uma outra falta. Então, ele preenche uma falta, vai surgir uma outra falta, porque a falta faz parte da alimentação do sistema, né, desse sistema de pensamento. Mas se a gente vai perdoando, vai desfazer. E é contraditório porque contradiz a verdade do que nós somos, né? Então, tudo que o ego faz contradiz a verdadeira autoria nossa de filhos de Deus. Então, é importante dar conta disso, né? E aí, o que ele fala aqui no parágrafo 8, né? O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Nós acreditamos que nós somos autores. Eu acredito que eu sou autora de mim mesma, vou falar assim para poder ficar mais claro, né? E aí eu projeto isso nos outros, né, nos irmãos. E aí eu começo a ficar com receio de que eles me tomem essa autoria de mim mesma, né? Então, o que ele fala aqui na linha A3, assim percebe a situação como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela tua autoria. Então, eu acredito que eu me criei e que eu não quero dividir essa autoria com ninguém. Eu sou indivíduo, eu sou um indivíduo autossuficiente, eu não preciso dividir essa autoria com ninguém. Então, isso é muito forte nesse mundo nosso, né? Esse senso de individualidade cada vez mais forte, né, que a gente vive e sofre por ele profundamente, né? É uma sociedade adoecida pelo senso da individualidade. E aí a gente, no final das contas, a gente acha que ou a gente se criou, ou a gente foi criado lá, como se fosse uma geração espontânea, né? Não sabe quem que nos criou. Ia chegar ao ponto de a gente achar até que nem existe. Será que existe? Existe. Duvidar se realmente existe ou não. Existimos, sim. Nós somos luz, perfeito amor, imenso amor. Existimos. O que não existe é o ego. O que não existe, não é real. Parece que existe, mas não é real. É todo esse sacrifício, essa dor, sofrimento, morte. Nós existimos, sim, eternamente como um efeito incrivelmente amoroso do Pai. E aí, o único fato real, né? É o único único. Único.
E É a muito gente não pode amoroso. esquecer disso, a gente tem que lembrar, essa é a única verdade. Isso aqui na linha 6, né? Como é que Deus é tão amoroso, né? Ele fala, ele está, todavia, ansioso por desfazer, o Deus, né? Está ansioso por desfazer essa crença de que nós criamos a nós mesmos. Não para punir suas crianças, mas somente porque sabe que essa crença faz com que elas sejam infelizes. Exato. Que a maior vontade de Deus é a felicidade perfeita do seu filho amado, né? Então, se ele imagina que a gente está infeliz, ele quer desfazer aquilo que está nos tornando infelizes. Então, ele está o tempo todo querendo, sobretudo, a nossa felicidade, né? Essa é a maior vontade de Deus. Bom, tem alguma coisa mais? Vamos para o 9, então, pode ser? Uhum. É que a Bom, gente já está no horário. parágrafo 9. Então, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou ler os 3 parágrafos finais, tá bom? Tá bom. Faltam 3. Parágrafo 9. Somente aqueles que entregaram todo o desejo de rejeitar podem fazer com que a rejeição de si próprios é impossível. Tu não usurpaste o poder de Deus, mas o perdeste. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi, simplesmente significa que tu não te lembras de onde ela está. A sua existência não depende da tua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. Parágrafo 10. A paz é uma herança natural do espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. O problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem em última instância, e às vezes por meio de estradas muito tortuosas, da negação da autoria de Deus, com A maiúsculo. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só aqueles que o negam o Pai. Negar a sua autoria, na autoria de Deus, é negar a ti mesmo a razão da tua paz, de modo que só te vês em segmentos, em fragmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Aí vem o 11, que é o último parágrafo. Não há ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado. Se esse é o resultado do seu próprio livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre, ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. Gente. O julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de, entre aspas, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino do céu, dize, entre aspas, seja vossa vontade, né, com vontade em itálico, em primeiro lugar, o reino do céu. E tu terás dito, entre aspas, eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Então, vamos lá, do 8, do 9. 9, né? 9. Aqui no 9 ele chama atenção para uma coisa muito importante que ele fala. Somente aqueles que entregaram todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição de si próprios é impossível. Então, se eu não desejo nenhuma rejeição, eu não rejeito nem a mim próprio. E aí ele fala, tu não perdeste o poder de Deus. Não tu não usurpaste o poder de Deus, mas o perdeste. Mas você também não perdeu, porque, afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente, a gente não se lembra de onde está o poder de Deus em nossa mente. A gente se esqueceu dele. Né? A gente vai se lembrar. Nunca perdemos. Nunca. Porque o que Deus criou jamais é desfeito. Então,
Deus está na nossa mente, a vontade de Deus está na nossa mente, o amor está na que nossa mente, está tudo aqui, porque tudo é Deus, né? Está tudo na nossa mente. quando nós tentamos usurpar o poder de Deus para nós, que eu falo como egos, Jesus fala que caiu uma espécie de véu do esquecimento de que nós somos o Filho de Deus. É isso que nos deixa em conflito. Nós não lembramos que estamos no reino do céu, que nosso Pai nos ama. E a gente nunca saiu de Esse é o lá. nosso medo terrível. E a culpa veio disso, porque a gente quis ser Deus e não como Deus nos criou. Lógico que a gente está. E não foi involuntário, foi voluntário. Isso que é pior. Você disse que se esqueceu que foi amnésia. Não, você se lembra. Sua mente está sementinha de Deus ainda, apesar de toda a sua desconsideração. E quando Deus se revela, ele se revela inteiramente, não é em doses homeopáticas, porque nós somos o Filho inteiro de Deus, não somos pedacinhos. Isso que a gente está vendo como separados, corpos separados, é como se fôssemos pedacinhos de Deus. Não, né? Deus se revela inteiramente na íntegra. A gente tem que se jogar para ele inteiramente, escolher ele inteiramente. Outra coisa que ele fala muito importante aqui no 10, né? A paz é uma herança natural do Espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar essa herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. Porque quem estabeleceu nossa herança é Deus. Foi Deus que nos deu. A gente pode até recusar. E o nosso espírito, ao contrário do que é o ego na nossa mente, ele é pacífico, né? O espírito é tranquilo. A mente é que é agitada. A paz está lá, lhe esperando, intacta, nunca foi tocada. Agora, o que ele chama a atenção, na linha 3 do 10, o problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem, em última instância, da negação da autoria de Deus, da negação de que Deus é o nosso Pai. Porque se nós não aceitamos que o amor de Deus é o nosso sustento, nós vamos sentir medo da nossa autoria, que não é perfeita como a autoria de Deus. Daí vem o medo, né? É o medo, porque eu falo, não, eu é que sei, eu é que sou esse Deus com D minúsculo, mas eu fracasso o tempo todo como Deus, sendo e não Deus tenho de D paz, minúsculo. Né? Não tenho paz. Não tem paz, não tenho. Porque ele fala aqui na linha 6, ó, negar a autoria de Deus é negar a ti mesmo a razão da tua paz, porque Deus é a causa da nossa paz, porque Deus os fez como pais, né? Então, se a gente não está, a gente está à parte de Deus, a gente está à parte da paz. Você julgou Deus como indigno, agora você morre de medo, de culpa. Medo. Quando Jesus fala, o amor de Deus é o meu sustento. Aí o ego fala, mas e isso? Vai sustentar isso, aquilo, vai desfazer isso, vai fazer aquilo. Jesus só fala, o amor de Deus é o teu sustento, o meu sustento. Confia, ele porque ele é o nosso autor, ele é o nosso Pai. É a razão da nossa paz. E se a gente não está em paz, é porque nós estamos nos vendo como fragmentos, e não como a unicidade do Filho de Deus. E o que ele fala aqui agora no 11, na linha 4, julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. E aqui, o que ele chama de vontade aqui, na verdade, é o propósito. O desejo é essa coisa, né, do ego, né? O desejo é do ego. Deus não deseja, Deus tem vontade, Deus tem propósito. Quem deseja é o ego. Então ele fala, desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Porque o propósito determina. O desejo não. O desejo ele é fluido, o desejo ele é instável. A gente muda de desejo a cada instante.
Agora, a vontade, como ele chama, como ele usa esse termo aqui no livro, ele está relacionando a propósito. Então, a vontade determina, o desejo não. O Renato, desejo é igual a pinto no lixo. É isso aí. olha, o primeiro, eu queria falar um pouquinho, só lembrar da frase, a primeira frase no 11, quando ele fala, não há ninguém que não se sinta de algum modo aqui no mundo aprisionado. Porque vamos pensar como é que toda essa luz, como é que todo esse amor vai caber num corpo? Vai caber numa limitação. Se nós somos livres eternamente em expansão e em criação como filho de Deus, tem que se sentir aprisionado. Aqui no mundo, eu estou indo atrás da minha liberdade. Não vai atrás. Se quiser a liberdade, tem que ir para Deus. Não tem aqui no mundo. Não tem outro caminho. O corpo aprisiona, né? Você quer, quando você sente esse amor enorme, abarcante, o corpo te limita, porque você não pode sair por aí envolvendo todo mundo. Você não consegue, porque o teu corpo te limita. Você tem que ir para a mente, você vai para a mente, e aí você consegue mandar amor da sua mente ao máximo que consegue. Então a gente precisa se libertar disso mesmo. Precisa, né? Porque esse livre-arbítrio da gente só. Eu não gosto do livre-arbítrio. É um arbítrio limitado. Né? Eu não gosto não é desse livre. livro. Não é. E assim, eu não Não gosto. existe livre-arbítrio no ego, não existe. Eu gostaria que Jesus pudesse mandar na gente, falar, chega, acabou. Chega de livre-arbítrio. Não quero. Livre-arbítrio é como botar o dedo dentro da tomada. Assim. Mão no fogo. Que a gente não sabe, a gente não sabe trabalhar o amor, o poder que o Pai nos deu sozinhos, sem o Pai. Não tem como fazer isso, é a insanidade. A gente só pode trabalhar o amor com o Pai. Jesus, em algum momento, aqui do livro, ele fala, o Pai é incompleto sem ti, né? Sem as suas crianças, ele falou ali agora há pouco, né? O pai, ele não fala exatamente isso, não, mas é parecido com isso. A gente sabe de tudo isso, está esperando o quê, né? Exatamente, eu ia dizer isso, que na verdade a gente só o que a gente precisa fazer é nada, e apenas parar, né? aplicar, né? Parar, só isso. Apenas parar, parar de criar tanta coisa, de tanta autoimagem, né? Na e aí 3, vai de novo na frase, sempre cai essa frase, ela cabe para tudo. Eu não preciso fazer nada. Essa frase dá em todas as páginas do livro, né? Sim. E isso não precisa ser assim, também cabe em tudo, né? Eu vou, nesse momento, assim, eu vou ficar quieta e vou deixar ver o que vem. Alguém quer fazer uma oração? Agora chegamos ao fim Terminamos, né? do estudo. Você quer fazer uma oração? Eu quero ouvir. Poderia fazer. Você quer ouvir? Sim. Você poderia fazer, Jeane? Eu vou pegar peraí, da página. Deixa eu ver se eu gravei a página. O que eu gosto? É dos exercícios. Acho que é a 346. Eu gosto de fazer aquele Pai Nosso. Oi? Fala alguma coisa, coloca na oração também alguma coisa com relação a mente parar de julgar e parar de se excluir ou de precisar pertencer, porque eu acho que esses são os grandes medos, né, da gente, se a gente parar de pensar, parar de julgar, a gente vai ser jogado à cova dos leões, sei lá, ele não vai pertencer a nada, né, e justamente fala sobre isso, o que nos espera. Se a gente parar de julgar, a gente só vai cair nos braços do Pai. Então, eu vou ler a oração, o Pai Nosso da revisão 5, do livro de exercícios.
Pai nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade e fala conosco. Nós não temos palavras para dar a ti. Queremos apenas escutar o teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende, mas ela segue, certa de que está a salvo, porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim, trazemos a ti a nossa prática, e se tropeçarmos, tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a tua lembrança, que não falhará. Nós nos desviaremos, mas tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos agora, Pai, para que possamos andar em direção a ti com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos ofereces para unificar as nossas práticas, à medida que revisamos os pensamentos que tu nos tens dado. Deus é só amor e, portanto, nós também. Amém. Amém. E o verbo é sou, né? Eu sou. Eu sou. Pronto, todo mundo para o céu de novo, gente. E 1, vai. 2, 3. Nada mal, né? Quem iria? Quem volta rápido? Quem quer? Fazer uma enquete. Mas você interrompe a gravação, então? Tá Uhum. bom. Então, Então, boa noite a Gente, boa noite todos. para todos. Boa Obrigado. noite, gente. Um beijão. em todos. Gratidão, boa noite. Obrigada a todos. Boa noite.